Bom dia! Quarta-feira, mais um dia com videoaula e bora lá, né, meus amores? Bom, nós conversamos durante a live sobre essa transformação de fração, por exemplo, número 7/3 para número misto, não é? Eu estou lá na página 54, no finalzinho, onde fala que para descobrirmos o número misto, é necessário fazermos a divisão dessa fração entre o numerador e o denominador. Então, sobre isso nós já conversamos, vou só relembrar aqui então, que nós colocamos 7 dividido por 3, né? Seguindo a ordem da divisão de uma fração. Então, dividido por 3, 2 vezes 3 dá 6, que sobra 1, correto? Então, 2 foi a parte inteira. 2 é a parte inteira, quer dizer que se eu dividir 7 de 3 em 3, eu terei 2 partes de 3 em 3, mas me sobra 1. Esse número 1, ele será o numerador da minha fração. E aqui embaixo, eu terei o mesmo número do meu denominador, lá da fração 7/3. Ou eu posso considerar também esse número 3 aqui, tá bom? Que vai ser o denominador. Então, vamos lá. O 2 eu considero a parte inteira. O 1 é o meu resto, que é o numerador da minha fração. E 3 é o denominador, o próprio número por quem eu vou dividir, que vem aqui para baixo no denominador, correto? Então, quando eu tenho 7/3, o meu número misto será 2 inteiros e 1/3. Aqui no exercício 6, observe a representação dos inteiros obtidos na divisão da página anterior. Mesma coisa aqui então, olha lá, 2 inteiros e 1 pedaço, que foi dividido, um salgado que foi dividido em 3 partes, que nós ficamos com 1 pedaço, correto? Vamos para a próxima página? Então, olha lá. Quantos pedaços de salgado representam o resto na divisão? 1. Quando eu faço a divisão, sobra 1. Porque nessa divisão, com essa intenção de encontrar os números mistos, nós não vamos considerar que é possível colocar vírgula e formar um número decimal, tá bom? Nós justamente queremos saber aqui o resto da divisão. Quando eu divido 7 por 3, que me sobra 1, certo? Então, é aí que tá. Nós não vamos continuar essa conta colocando vírgula, formando número decimal, tá bom? Qual fração representa a parte do salgado que restou? E aí? Aquele salgado que restou, ele foi dividido em 3 partes, porém sobrou apenas uma. Qual o número misto que representa a quantidade de salgados que um adulto idoso pode comer? Então, o número misto, 2 inteiros e 1/3. Observe os pedidos de caixas de brigadeiros que a Kira estava pensando em fazer.
Escreva o número misto que representa as caixas que estão completamente preenchidas e a fração da caixa incompleta que a Kira compraria em cada caso. Letra A, nós temos uma caixa em que está totalmente preenchida, não é? Então, eu tenho um inteiro e a outra caixa foi dividida em 3 partes e foram preenchidas 2 partes, correto? Então, eu tenho de 3 partes, olha lá, o meu denominador representa as partes da minha fração, as partes da minha caixa de brigadeiros, e o meu numerador é quanto eu tenho nesta caixa. Então, se eu tenho 2 partes, vem aqui no meu numerador. Pessoal, então, pensando naquele mesmo esqueminha do exercício do item A, vocês farão os outros, tá? Pausa um pouquinho o vídeo e volta daqui a pouquinho, tá bom? Na letra B, então, nós temos quantos inteiros? Nós temos 2 inteiros. E esta parte que está incompleta, né? Que será representado por meio de fração. Então, mesma coisa, o meu inteiro, que foi dividido em 3 partes, porém que foi preenchido apenas 2 partes. Então, 2/3, isso mesmo. Letra C, um inteiro apenas, e este inteiro que foi preenchido apenas uma parte de 3, então, uma parte de 3. E a letra D são 1, 2, 3 inteiros e também 1/3, uma parte de 3. Página 56. Durante a escolha dos doces, entrou um cliente na loja. Ele comentou que havia ido a uma festa cujos convidados gostaram tanto da torta de limão que cada um comeu 5/4 de torta. Bom, aqui ó, 5/4. Ele está nos trazendo uma fração imprópria, inclusive encaminhei um vídeo para vocês na lição de casa de ontem, né, da terça-feira, falando um pouquinho com vocês com relação à fração imprópria, que é o quê? Nada mais, nada menos do que a pessoa que comeu a torta aqui, por exemplo, comeu mais do que uma torta. Então, a torta que havia sido dividida em 4 partes, ela comeu 5 partes. Então, ela comeu mais de uma torta, correto? Na loja, havia uma mesa com tortas falsas cortadas. Massaro, então, resolveu pensar na representação dessa quantidade. Observe o desenho e responda. Então, vamos lá. Na letra A, pergunta quantos pedaços de torta cada convidado comeu. Nós sabemos que cada convidado comeu 5/4, não é? Então, cada convidado comeu 5 pedaços. Quantos pedaços é necessário juntar para formar uma torta inteira? E aí, pessoal? Pensando que cada torta foi dividida em 4 pedaços, ou seja, cada inteiro foi dividido em 4 pedaços.
Então, quantos pedaços são necessários para juntar? 4, de 4 em 4. Olha lá, se nós olharmos aqui, dá até para perceber os desenhos, né? Então, 4 pedaços. De acordo com sua resposta ao item anterior, circule no desenho os pedaços que formam uma torta inteira. Depois responda: quantas tortas inteiras foi possível formar? A Pro já circulou aqui. E aí? Foi possível formar quantas tortas inteiras? Uma. Letra D. Separando os pedaços que formam a torta inteira, qual fração representa o pedaço restante da torta? Então, nós sabemos que sobrou um pedacinho lá, não é? Porque 4 pedaços formam uma torta aqui. E nós sabemos que sobrou um pedaço. Esse um pedaço que sobrou aqui, ele também foi um pedaço de uma torta que foi dividida em 4. Nós estamos falando de porções que foram divididas igualmente, não é? Então, lá na letra D, 1/4, ou seja, um pedaço entre 4 pedaços que foram cortados. Escreva o número misto que representa a quantidade de torta que os convidados comeram. E aí, o número misto, o que eu tenho que fazer para isso, né? Eu poderia simplesmente olhar o desenho, ou eu poderia fazer uma divisão. Olhando aqui o desenho, certo? Eu sei que eu tenho, então, uma torta inteira aqui, e aqui eu tenho 1/4, um pedaço daqueles 4 que foram divididos em uma segunda torta, não é? Então, só pensando assim, já daria para saber que 1 inteiro e 1/4 seria, então, o número misto com relação a essa quantidade de tortas. Ou, lembram que nós fizemos na página anterior uma divisão para descobrir o número misto, né? Então, vamos fazer aqui também. Nós sabemos que a fração que tem lá em cima no começo do exercício é a fração de 5/4, não é? Que falaram que cada pessoa comeu. Então, aqui nós faremos o que para descobrir? 5 dividido por 4. 5 dá para dividir por 4? Dá. Por quanto? Por 1. 1 vezes 4, 4. Sobra 1. Então, vamos lembrar aqui? A parte que está aqui, que é o meu resultado, é o meu inteiro, tá bom? Inteiro. Então, olha lá, o meu inteiro eu já sei que será 1. A parte que está aqui no resto da minha conta, lembra o que eu falei para vocês agora há pouco? Nós não vamos continuar essa divisão, adicionando aqui a vírgula e fazendo o número decimal. Não. Nós vamos parar aqui quando tem resto. Se tivesse um outro número aqui para continuar a conta, aí sim nós continuaríamos, tá bom? Mas nesse caso, como não tem número aqui, nós paramos a nossa conta e verificamos o resto. O resto, ele vai ser o numerador da fração, ou seja, ele vem aqui em cima da fração. E o meu número aqui que está na chave da divisão é quem vai aqui embaixo. Inclusive, eu comentei com vocês, ó,
que mantém o mesmo denominador. Por quê? Porque as tortas continuam sendo divididas de 4 em 4 pedaços, tá bom? Então, ó, ficou igual lá na observação do desenho. 1 inteiro e 1/4. Legal, né? O exercício 9 diz assim: a atendente ficou tão satisfeita com a encomenda feita por Akira que deu a ele 26 beijinhos de brinde. Gente, que delícia! Eu ia gostar desses brindes, e vocês? Nossa! Ai, podia ser até 5 beijinhos, né? Que seja um. A minha mãe dizia que de graça até injeção na testa. Olha isso, é um ditado, gente. Procura aí depois. Conversa com a mamãe se conhece esse ditado. De graça até injeção na testa. E olha lá, aqui ele estava ganhando 26 beijinhos. Continuando aqui, tá? Ajude-a a distribuir os beijinhos nas caixas a seguir e em seguida responda. Então, ok, são 26 beijinhos. As caixas são divididas de 8 em 8, tá bom? Então, vamos desenhar? Vou pausar aqui, vocês desenham aí também, tá bom? Desenhei aqui 26 beijinhos. Bom, essa última caixa ficou vazia. Então, olha lá, quantas caixas foram preenchidas completamente? 1, 2, 3. 3 inteiras. Qual fração representa a parte preenchida da caixa incompleta? E aí, pessoal? Pensando nessa quantidade aqui, né? Para transformarmos aqui em fração, o que nós poderíamos fazer? Pensando que uma caixa inteira, se eu dividir, olha lá, em 4 partes, de 2 em 2, eu teria quantas partes, né? Então, eu já sei que 4 partes é a quantidade que foi dividida. Eu teria preenchido apenas uma parte dessas 4. Então, 1/4. Escreva o número misto que representa as caixas completamente preenchidas e a fração da caixa incompleta. Nós sabemos que foram 3 caixas preenchidas completamente e uma delas foi 1/4. Bom, o exercício 10 vocês farão sozinhos, tá? Encontre o número misto em cada situação utilizando a divisão do numerador pelo denominador ou representando por meio de desenho a fração. Então, olha lá. Quero comer 11 terços de salgados. E aí, qual seria o número misto ou mesmo um desenho referente a essa quantidade, né? Embaixo, quero comer 19 quartos, 9 meios, 15 quartos, tá bom? Lembrando que todos esses números são frações impróprias, então, aquelas frações que representam mais de um inteiro, tá bom? Bom, com relação a essa divisão, se vocês precisarem, agora há pouquinho eu expliquei referente à página anterior, lá com relação às tortas, né? A torta de limão, ali da página 56. Então, se vocês tiverem dificuldade, apesar que é só fazer a divisão, e aí só precisa tomar cuidado onde é que eu vou colocar cada numerinho para formar o número misto, tá bom? Se precisar, volta lá, façam com calma e depois nós faremos a correção juntos. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.